Olá, internautas da Rádio Mater Dei FM de Piraju, Rádio Barreirinha em Portugal e também a você que nos acompanha pelo canal no YouTube Conecta aí TV. Eu sou Cláudia de Araújo e no ponto de conexão teremos uma conversa marcada pela coragem, pela superação e pela força. Nossa convidada transformou uma das batalhas mais difíceis da vida em mensagem de esperança para milhares de pessoas. Recebemos com grande alegria a escritora Anastácia Andrade, autora do livro Eu Sou Maior que o Câncer, que recentemente esteve presente no renomado Salão do Livro em Genebra, levando sua história além das fronteiras do Brasil. Anastácia, seja muito bem-vinda ao Ponto de Conexão e é uma honra recebê-la. Oi, Cláudia, muito obrigada, né? Mais uma vez aqui com você, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço. E é sempre um grande prazer mostrar para as pessoas, para que elas fiquem sabendo coisas boas que acontecem na vida da gente, que Deus é muito bom o tempo todo. Então, Anastácia, a sua história carrega uma grande verdade. E quando a verdade encontra a escrita, ela com certeza ela toca vidas. Enfrentar o câncer já é uma batalha profundamente humana e emocional. Em qual momento você percebeu que a sua dor poderia se transformar em força para inspirar outras pessoas através da escrita? Então, eu acho que eu percebi isso quando eu comecei a postar o que eu enfrentava, o meu tratamento nas redes sociais, e eu comecei a ter o retorno das pessoas que me viam, o comentário delas. Aquilo ali me fez perceber que eu estava tocando a vida delas de alguma forma, pelo simples fato de estar compartilhando a minha história, eu estava tocando outras vidas. Eu acho que foi nesse momento, quando eu comecei a postar, sabe? Sim. Agora, Anastácia, como é que surgiu o convite para participar do Salão do Livro de Genebra? E o que significou representar a sua história e a sua obra em um evento internacional tão significativo? Falar sobre esse convite, eu preciso falar sobre o primeiro convite que eu recebi, porque esse foi o segundo, Cláudia. A primeira vez foi em 2023, eu teria que estar lá, a convite, né, da editora Helvécia, para estar em 2024. Não tive tempo nem recurso de correr atrás para ir, mas o fato de ter sido convidada me deixou extremamente feliz. Os anos se passaram e eu recebo um novo convite no final de outubro de 2025 para estar lá em 2026. Cláudia, quando eu recebi aquele convite, eu estava no finalzinho do meu plantão, né? Sou técnica de enfermagem. Eu estava dentro da UTI pediátrica e recebi aquele e-mail. Eu olhei assim, de novo, meu Deus! E aí, quando eu contei para as colegas que estavam, né, no plantão, e uma delas olhou para mim e falou: Agora você vai. Dessa vez você vai, Carlinha. E aí a gente começou a se mobilizar, mover céus e terras para conseguir ir, porque a segunda vez esse convite batendo a minha porta, eu não poderia perder essa oportunidade, não poderia. Há convite Exatamente. também, o mesmo convite da editora Helvécia. Era para você ter ido mesmo. Sim, sim. Anastácia, durante a sua passagem por Genebra, houve algum encontro, leitura ou conversa com leitores que marcou a sua trajetória de maneira especial? Então, lá, né, no momento que eu estive, eu tive o prazer de conhecer autores brasileiros
que me deixaram extremamente feliz. Um deles foi o Eduardo, que eu conheci pelas redes sociais e tive o prazer de conhecer pessoalmente lá. Ele escreve poema, e aí a história dele foi uma das histórias, né, que me tocou bastante. E assim, foram vários, né? Eu conheci várias pessoas, mas uma pessoa em especial foi o Eduardo. Bacana isso. Seu livro, com certeza, levou uma mensagem muito íntima e verdadeira ao público europeu. Você acredita que histórias de superação como a sua conseguem unir culturas diferentes pela emoção humana que gera a escrita? Sim, sim, com toda certeza, Cláudia. Apesar do meu livro, né, estar somente no idioma, né, no português, mas eu tive assim o prazer, a honra de ver pessoas, né, que não falam a nossa língua, mas de chegar assim, olhar para a capa dele, né, porque eu acho muito forte, né, de olhar assim para a capa e se identificar, né? Porque quando olha para a capa não precisa nem saber o português, mas você olhando para essa capa você sabe, essa menina, essa moça, essa mulher enfrentou alguma coisa. A história dela é forte. E, pelo menos eu vejo assim, né? Quando eu vi as pessoas olhando para o meu livro. Com certeza, porque muitas vezes a imagem fala mais do que mil palavras, já diz o ditado, e isso é verdadeiro mesmo, não é? Sim, sim. Anastácia, depois dessa experiência internacional, quais sonhos passaram a existir para Anastácia como escritora e mulher? Que legado você deseja deixar através dessa sua trajetória? Então, me ver ali no Salão do Livro, em Genebra, no maior evento literário da Suíça, é, é um motivo de ter muito orgulho. E quando eu falo de estar ali, nesse maior evento, não é uma grandiosidade, é um sentimento que eu tenho em relação ao alcance, sabe, Cláudia? Onde a minha história está chegando, o alcance que ela está tendo. Não é um tipo de vaidade por achar internacional, ela foi para algo internacional. Sim, isso é muito bom, isso é muito gratificante, mas é pelo fato mesmo do alcance, né? Cruzar fronteiras. E falando em sonho, eu comecei a ter um sonho, sabe? Em ver o meu livro em outros idiomas para alcançar mais pessoas. Esse é um sonho que está em mente e eu pretendo realizar, se for a vontade de Deus. Sim, e será? Anastácia, de tudo que você passou, desde o início, quando você recebeu o seu diagnóstico, que é uma, eu acho que acredito que seja a pior parte da vida, antes do tratamento, tudo que você passou. Você imaginava, passou um dia pela sua cabeça que você fosse superar tudo isso e que você fosse chegar aonde você chegou? Não, não, eu não imaginava. Eu tinha dentro de mim aquela força, aquela vontade, aquele desejo de viver, de poder ver Anthony, sempre preciso falar isso, de ver Anthony, meu filho, crescer. Mas eu jamais imaginaria que em 2021 eu teria um diagnóstico, estaria sentada em uma recepção de uma clínica, chorando ao lado da minha amiga, com medo de morrer, com muito medo, Cláudia. 5 anos após, eu me vejo sentada no maior evento literário da Suíça, contando a minha história e, respectivamente, recebendo um prêmio. Isso, para mim, é algo extraordinário. Eu não imaginava, não imaginava. Nem nos meus melhores sonhos passava pela minha cabeça que eu fosse viver tudo isso. Sem dúvida. Anastácia, de tudo isso que você passou, essa experiência que você viveu em Genebra,
Hoje, com certeza, de toda essa experiência, você é uma outra pessoa, porque depois de tudo isso, você é uma nova Anastácia, nós podemos dizer, sem perder a sua essência, com certeza. Hoje, como você definiria Anastácia? Eita, me definiria como uma Anastácia cheia de força, cheia de resiliência, uma Anastácia que, apesar de todas as dificuldades, sabe, que não foram poucas, e continuo tendo, sabe, porque a vida da gente é isso, né? Sim, E eu costumo falar que nada que é fácil tem o mesmo sabor do que o que a gente consegue através de muita luta. Então, hoje eu me vejo como, apesar de ser muito chorona, e eu sempre costumo falar que o choro não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? É uma forma que eu consigo lidar com as situações, né? Cada um tem a sua maneira, e a minha é assim, é através do choro. Então, eu me vejo uma Anastácia muito mais forte e resiliente. E sim, resiliente. com certeza. Anastácia, eu gostaria que esse espaço para você falar o que você desejar, agradecer alguém especial que você acha que foi fundamental para que você conseguisse realizar mais esses sonhos e que você fique à vontade para você falar o que você quiser. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Deus, que é o responsável maior por tudo que eu tenho vivido, com toda certeza. Gostaria de dizer que eu estive lá, eu estive representando todas as mulheres, todas as pessoas que enfrentaram, que enfrentam e que ainda irão enfrentar essa doença. Representei sim a minha mãe, o meu pai, ambos foram acometidos pela doença e não estão mais aqui, mas onde quer que eles dois estejam, acredito eu que estão orgulhosos, e agradecer a Bruna, que esteve comigo, que me apoiou, que me ajudou muito, Kimura, vereador Kimura, prefeito Joelso aqui da minha cidade, a vereadora Eneda e todos aqueles que contribuíram, Cláudia, financeiramente, todos aqueles que não puderam contribuir financeiramente, mas eu sei que estiveram em oração, que estiveram torcendo por mim a todo momento. Meu muito obrigada, porque eu não posso falar o nome de todos para não ser injusta e acabar esquecendo, né, de alguém. Sim. E você é uma pessoa, você está nessa lista, você me ajudou bastante ter esse espaço aqui desde lá atrás, a gente já se conhece há um bom tempo. Eu acho muito importante isso aqui, porque eu acho que a gente tem que propagar, né? Propagar e fazer com que as pessoas que estejam passando, não só pelo câncer, né? Pelo câncer, porque é a minha história, mas que esteja passando por qualquer dificuldade, Cláudia, que encontrem um propósito, encontrem uma maneira de não desistir, de confiar, de lutar e lutar, porque é uma luta constante. Se eu te disser que eu não tenho medo, claro, o medo vai continuar existindo, porque você sabe que é uma doença triste, né? Que o medo sempre vai estar vindo, batendo, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, essa Anastácia aqui, que fala com você hoje, tenta todos os dias ser uma pessoa melhor. Com certeza você sempre está em evolução e é isso que o Brasil, Bahia, Brasil, sente muito orgulho de você por você ter nos representado tão bem em Genebra. Então, eu agradeço imensamente a sua presença, a sua sensibilidade e pela inspiração compartilhada conosco hoje. Que a sua história continue alcançando vidas, atravessando fronteiras
e lembrando ao mundo que a esperança também pode ser escrita. Parabéns por essa grande mulher, Anastácia. Obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Amém. E obrigada a você, internauta, pela companhia e até o nosso próximo encontro. Abraço e até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas.
uma coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.